aos pastores, pastoras, missionários, evangelistas, anciãos, apóstolos, presbíteros, bispos, reverendos, diáconos e a quem se interessar. Irmãos, nesse vídeo eu vou falar sobre esses títulos que estão deixando muitos crentes soberbos nas igrejas. Irmãos, o título pastor é um título simbólico comparado ao pastor do gado. Nós, os membros, somos comparados com ovelhas, no entanto, temos um nome pelo qual somos conhecidos e chamados. E não está escrito ovelha na carteirinha de membro, mas está escrito pastor na credencial deles. E muitos pastores soberbos não aceitam serem chamados pelo nome, e sim pelo título. E isso é ignorância da parte deles, porque o próprio Jesus não fez caso de ser chamado de pastor, mesmo ele dizendo que era o bom pastor, em João 10, 11 e 14. E ninguém o chamava de pastor na sua presença. O que Jesus quis dizer quando disse, eu sou o bom pastor? Com certeza ele disse isso porque ele fazia pelas ovelhas tudo o que elas precisassem. Ele as alimentava, ou seja, fazia aparecer comida mesmo no deserto. Quando multiplicou os pães, abençoou no casamento, transformando água em vinho, fez aparecer dinheiro na boca de um peixe para pagar a dívida de Pedro, curou os enfermos, libertou os cativos do diabo, perdoou pecados, livrou da morte uma mulher pega em adultério, ou seja, nenhum líder de igreja pode fazer isso pelos membros, porque eles querem ser paparicados. Davi era pastor do gado e ninguém o chamava de pastor, em Gênesis 4 e 2. Abel, irmão de Caim, era pastor, em Gênesis 46, 32. Os filhos de Jacó eram pastores, Eliseu pastoreava e ninguém o chamava de pastores, porque pastor é simbólico. Mulher de pastor não é pastora, mulher de presidente é presidenta, mulher de governador é governadora, de prefeito é prefeita, de deputado é deputada, senador, ministro, juiz ou delegado. Não existe o título de pastora, até porque Jesus chamou para a obra do ministério apenas homens. Não existe dois pastores cuidando de uma igreja. Quando Jesus mandou enviar cartas às igrejas, ele as direcionou aos anjos da igreja e não às anjas. Não existe presbíteras, diaconisas, apóstolas, bispas, anciãs, porque Jesus chamou apenas os homens para o ministério. Até para a missão ele enviou só homens, em Lucas 10 e 1. Quando Jesus enviou missionários para a obra, ele lhes deu poder sobre os demônios e para curarem as enfermidades. Mas os missionários de hoje não têm poder algum. Eles acham que podem fazer a obra sem serem enviados. Por isso que não acontece nada nas igrejas. Quando eles pregam e vendo que não acontece nada, pedem para darem glória e mandam falarem alguma coisa para o irmão ao lado. E no fim da pregação oram para os irmãos, mas nada acontece. Em Mateus 10 e 1 e 7, Jesus deu poder para expulsarem demônios, curarem toda enfermidade e mal e ressuscitar os mortos. Evangelista, segundo a Bíblia, é todo aquele que prega o Evangelho, mas para a igreja é ministério. Evangelizar é o dever de todo crente. Marcos 16, 15. Só que a maioria dos evangelistas nas igrejas não fazem nada, só ficam sentados criando barriga. Anciãos, segundo a Bíblia, não é ministério, mas está se referindo aos crentes mais antigos da igreja, em Lucas 9, 22. Se refere aos anciãos que rejeitaram Jesus, em Lucas 22, 66, fala dos anciãos que mandaram prender Jesus. Foram os anciãos que prenderam Pedro e outros apóstolos, ou seja, eram opositores da obra de Deus. Atos 4, 5, 8, 23, 5, 21, 6, 12, 11, 30, 14 e 23. Também no 15, 2, 4 e 6, etc. Há ainda outros versículos falando das artes dos anciãos. Apóstolo, segundo a Bíblia, tem dons para alguma coisa, principalmente o dom de curar. Em Apocalipse 3 e 1 fala sobre os que têm nome de que vivem e estão mortos. Ou seja, tem títulos de alguma coisa, mas não tem as obras que Jesus fazia. E a fé sem as obras é morta. Jesus disse que quem cresce nele faria as obras que ele fez e as faria maiores. Em João 14, 12. Tudo indica que eles não creem em Jesus, porque não fazem as obras de Jesus. Falam que são ungidos de Deus, mas nem sabem que a unção verdadeira é a do Espírito Santo, como foi a de Jesus em Atos 10, 38, e não com o azeite. A virtude não está no azeite, sim na pessoa. No livro de Tiago 5, 14 e 15, ele diz aos irmãos que se alguém está enfermo, chame os presbíteros e orem sobre ele, ungindo-o com o azeite, e
a oração da fé salvará o doente. Ele diz, a oração da fé. Notem que se eles fazem isso, o enfermo continua enfermo, por isso que quase nunca fazem. Não têm a humildade de reconhecer que o erro está neles. Quando vem alguém de fora pregar e no fim convidam os irmãos para receberem oração, nenhum obreiro vai à frente, porque eles acham que não precisam, pois são mais santos do que os membros. Até parece que eles nunca estão enfermos ou com problemas para receberem oração. Aos bispos e diáconos, Paulo diz que sejam irrepreensíveis, maridos de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e aptos para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que saiba governar a sua casa e ter os seus filhos sujeitos, com toda modéstia, porque se não souber governar a sua casa, terá cuidado da casa de Deus. Não neófito, novo na fé, para não se ensoberbecer e cair na condenação do diabo. 1 Timóteo 2, 2-8. Irmãos, Deus não usa todos, Ele usa quem Ele quer. Deus não capacita todos e sim os que Ele vê que têm capacidade, coragem, são irrepreensíveis, de confiança, para pôr na obra. Ainda há alguns que têm o título de reverendo, quando reverendo significa digno de ser reverenciado. A Bíblia, porém, diz que só Deus é digno de ser reverenciado em Salmos 89, 7. Outros, porém, têm o título de bispo, doutor, fulano de tal. Nas igrejas fazem questão de chamarem o ministro pelo título, e alguns há que chamam de pastor até mesmo ao presbítero. É título daqui, título dali, nada de unção para fazer tudo quanto Jesus mandou fazer, em Marcos 16, 17 e 18. Antigamente, para separarem alguém para algum ministério, Deus mostrava 1, 2 ou 3 vezes ao pastor que era homem de Deus de verdade. Hoje o ministério é dado por amizade, por a pessoa ser boa dizimista, por fazer algum favor ao pastor ou por outra coisa que não foi mostrado por Deus. Os diáconos de hoje não são como era o diácono Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo e de poder, e por suas mãos se fazia muitas maravilhas entre o povo. Em Atos 6 e 8. Além do mais, os diáconos foram instituídos para cuidarem da causa das viúvas, dos pobres e necessitados. Mas hoje os diáconos ficam na porta e servem santa ceia. Tudo ao contrário. É isso, irmãos, eis aí a verdade. Deus abençoe vocês.